Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, nesse primeiro dia de outubro. Peçamos a Deus, primeiro agradecemos a Deus pelo mês que se passou, de vitórias, de conquistas, de aprendizagem, de desafios, e agradecemos a Deus pelo mês que se inicia, o mês de outubro. E mais uma vez vamos no Evangelho até o dia da eleição, próximo dia 6, próximo domingo. Vamos fazendo esse link e rezando a Deus para que o seu grande poder recaia sobre toda a nossa nação brasileira, para que o mal seja inibido, para que assim nós possamos, diante do que for possível ser feito, termos mais claridade, termos um recado a ser dado nessas urnas no próximo domingo, que é um recado de que a sociedade está cada vez mais consciente de que o nosso sistema eleitoral favorece a corrupção. E se nós precisamos, o momento de fazermos e dar nossa opinião de mudança é agora. Uma mobilização pessoal é difícil, mas baseado nos valores cristãos, do amor, da verdade, da justiça, do livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio que se descreve como a ação nossa frente ao nosso próximo, que seja pessoa ou objeto, que não possa causar danos negativos, ou seja, possa prejudicar o livre-arbítrio do próximo negativamente. Logo, é negativo se o próximo não merecer, não tiver feito por merecer o que no seu dia a dia lhe acontece. E, infelizmente, o sistema político, aí é onde estão as maiores fontes de quebra do livre-arbítrio, porque a corrupção está lá dentro, a mentira está lá dentro, né? A falta de caráter, de responsabilidade, de despreparo. Mas não é 100% assim, tem as pessoas boas também. E nesses, se você está convicto de que a pessoa que você quer depositar sua confiança para lhe representar tem essa dignidade necessária, vá lá e faça. E se você é uma daquelas pessoas que acha que nenhum dos que estão lá tem condições de lhes representar, seja porque o sistema é corrupto e eles não aguentam o sistema, seja porque eles também são corruptos e logo vão só colaborar com o sistema, o melhor a se fazer nesse momento é o voto em branco e confirmar. É o voto do protesto. Se a maioria da população soubesse disso e fizesse isso, nós estaríamos dando um recado que a mídia ia tomar de conta e tudo isso ia forçar o sistema a se atualizar. E nós já, nos evangelhos passados, a gente já disse os caminhos. Primeira coisa, não ser voto obrigatório no Brasil. Pelo menos nós não no momento, até termos mais consciência política. Segunda coisa, segundo ponto, termos que fazer com que quem queira se candidatar passe um ano antes por uma capacitação e ao final delas faça uma avaliação onde tenha que tirar pelo menos 70% da nota, da média, para se gabaritar como candidato. Não atingindo, não tem condição de se candidatar naquele momento, se prepara para a próxima. É uma forma de a gente trazer qualidade para o serviço público, para a representação. É assim não só no setor privado, quando as empresas vão contratar, mas no próprio setor público. O judiciário faz concurso para escolher os melhores. Os cargos das empresas públicas da mesma forma. Só a política que é essa bagaceira, sabe? Porque a pessoa tem dinheiro ou poder ou está debaixo de algum que proteja, pode ser candidato, mas isso atrapalha, porque essas pessoas geralmente são as que ganham e chega lá, não sabe nem o que fazem e vão ser controlados por uma meia dúzia que está lá dominando todo o sistema de corrupção. E a sociedade acaba se deixando levar por meio de tudo isso. E um terceiro ponto que seria, né, a paridade, criar cotas para candidatos, para cargos da Câmara Municipal, nas Assembleias Legislativas, na Câmara Federal. Ou seja, se 50% da população é classe média e baixa, deve-se ser reservado a essa classe 50% das vagas por lei. As outras 50% fica livre concorrência, mas essas 50% tem que ser obrigatoriamente, né, ocupadas por pessoas da classe baixa e média, independente do poder aquisitivo ou não que essas pessoas tenham. Vão para a eleição, passa pela capacidade técnica e vão lá fazer a representação desse público também.
Ou seja, dessa forma nós vamos estar aperfeiçoando nosso sistema de democracia. É esse o caminho. Isso vai ser feito dificilmente se a gente continuar alimentando esses candidatos a vereadores ou vereadores, que depois vão votar, vão ganhar com dinheiro, e depois vão votar em deputados por dinheiro também, e os que vão ganhar para a Câmara Federal ou para o Senado vai ser gastando dinheiro, dificilmente eles vão querer fazer essa proposição. Ou seja, se nós não temos bons candidatos agora porque o sistema não deixa, e nós não sabemos em quem votar, vote em branco, voto do protesto, para que seja a voz da sociedade dizendo ao Congresso que precisa ter mudança. Se você tem um candidato que você acredita no trabalho dele, vote nele. Né? Então, tudo com livre-arbítrio. Né? Então, cada um no seu sentido. Só não vote se você estiver votando por dinheiro ou por um trabalho. Eu acredito que não seja mais viável influenciar outras pessoas a seguir pelo mesmo caminho, porque você pode estar gerando expectativa nessa outra pessoa e de repente essa expectativa pelas mentiras da política não acontece e você vai estar adquirindo para você um pecado, uma culpa que você não precisava. Vai estar vai estar pecando de graça e ajudando a prejudicar a sua vida a médio e longo prazo, porque tudo que a gente faz errado, mais cedo ou mais tarde retorna para a gente. Não tem ponto correr. A regra natural também, além da regra do livre-arbítrio, é essa, ação e reação. Tudo que a gente faz é uma certa plantação, e tudo que se planta colhe, bom ou mal. Então é melhor o que a gente está plantando, né? E essa mensagem inicial nessa última semana, semana das compras dos votos, semanas, sabe, aonde tá todo mundo fazendo seus esquemas, né? E eu digo a você, coloque os pés no chão, coloque primeiramente Deus à frente e olhe o que você está fazendo, porque a eleição passa depois de domingo, no outro dia, e aí acabou-se toda essa folia, toda essa farra de dinheirada aí que vai ser rolada essa semana. Na segunda-feira não vai existir mais nada disso. Olha, mais 4 anos sem mais nada disso, né? Então veja bem o que você vai fazer, converse com sua família, converse com seus amigos, né? Colabore para que nós possamos, sabe, darmos a nossa mensagem a um sistema melhor. E o sistema melhor é justamente esse, o voto de protesto, o voto em branco, para quem não tem candidato e não quer, não se sente representado. Ou seja, eu não vou me permitir ser um corrupto a votar por dinheiro. Se eu não me sinto representado, eu não vou votar em branco, vou justificar meu voto, que ainda sou obrigado a fazer isso. E se eu tenho um emprego dado por alguém, ou se eu peguei dinheiro para votar, eu vou votar, mas eu não vou criar um pecado para mim, influenciando outros, para depois esses outros serem enganados e sobrar para mim. Você sabe, sempre é enganado. Sem promessa dentro desse sistema do jeito que está aí, 1 ou 2 é cumprida, o restante fica no saco só para ganhar a eleição, né? Então não vale a pena. O sistema não ajuda os que precisam. E Jesus Cristo já nos ensinava que o reino dele não é desse mundo, o reino dele é um reino celeste, mas ele não desvalorizou esse mundo, tanto é que ele sabe que é aqui que nós devemos nos auto-organizar para termos modos de vida mais justo, mais honesto, mais verdadeiro, e quem organiza isso atualmente é a política, né? Para que assim a gente possa passar por oportunidades dessa transição e chegando lá depois da morte, nesse curso que a gente passa aqui de 70, 80, 100 anos, 120 anos, nós possamos olhar para trás e dizer: aproveitei com dignidade cada dia que me foi concedido por Deus nessa experiência na Terra. E o Evangelho vem para nos clarear essas ideias. Vamos ver a mensagem de humildade, de amor, de luz que Jesus tem no dia de hoje, segundo São Lucas. Estava chegando o tempo e Jesus de ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Eles perguntaram a caminho e entraram no povoado dos samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer do fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para o outro povoado. Olha e veja como é difícil a compreensão do bem real, fraterno de Deus. Os próprios apóstolos de Jesus Cristo queriam vingança. Jesus jamais ensinou vingança. Jesus ensinou o amor. Jesus ensinou que é no perdão
que deve-se estar à fonte da nossa caminhada. E sabe por quê? Porque se nós estamos aqui na terra, todos somos pecadores, então só Deus merece nos julgar e nos punir de acordo com o que a gente mereça para nos aperfeiçoar. Outro ser humano, a não ser no sistema de justiça para o controle social, assim mesmo muito falho, tem que melhorar muito ainda, vamos colaborar para isso. Estou me formando em Direito, se Deus quiser, ir no próximo ano, estudando com força para a magistratura ou para outros cargos, diplomacia, enfim, vamos ver por onde Deus quer que eu siga, ou se Ele quer que eu volte para a política ou não sei. Mas veja, Jesus Cristo nos ensina que não é a vingança que se resolve nada. E em outras passagens ele diz: eu vim por aqueles que são os que estão perdidos, né? Porque quem já está mais ou menos no caminho do equilíbrio, né? do respeito ao livre-arbítrio, de colocar Deus à frente de tudo, de viver com verdade, com justiça, esses precisam sim ser auxiliados, mas estão encaminhados, precisam ajudar outros também. Mas esses que mais precisam, é esses que Jesus veio. Ou seja, e os próprios que estavam lá dele, os discípulos, queriam destruir. Ou seja, estavam com raiva e com ódio no coração. Não se resolve nada com raiva e com ódio, né? Nós devemos respeitar nossas limitações como humanos e respeitar mais ainda a capacidade que Deus tem de resolver as coisas. Porque Ele sim nos possibilitou esse aperfeiçoamento. E Jesus, sabendo disso, repreendeu os discípulos, dizendo que parasse com aquelas ideias, porque aquilo ali não é a posição cristã da representação de Deus, que Jesus veio aqui para a terra. Jesus não veio para nos condenar, ele veio para nos dizer, nos mostrar o caminho por onde a gente se aperfeiçoar. Para o que chamam de salvação, que eu chamo de aperfeiçoamento, para podermos termos a dignidade de estarmos no reino de Deus, na nossa casa, onde a gente deve retornar, depois dessa experiência aqui, né, para que a gente possa, ainda aqui na terra, viver com essa dignidade. Portanto, peçamos sabedoria a Deus, sim. A gente falou muito no sistema de eleição nessa época, é um sistema muito difícil de falar, porque é muito roubo, muita corrupção, né? Mas veja, em momento nenhum vocês me viram denegrir pessoalmente a pessoa de ninguém, nem dos candidatos, nem genericamente, né? Eu apenas faço uma reflexão sobre que o sistema foi construído pelo mal, de forma errada, para o controle da humanidade. Mas nós temos capacidade de aperfeiçoamento. O mal que está dentro da gente, né? Infelizmente. Ou seja, no final das contas, é uma manifestação do que está dentro da gente, o sistema que está aí. Mas nós temos como missão aqui nos aperfeiçoar. Logo, é nosso dever vermos meios para isso, né? Vermos meios para isso, porque o sistema que está aí é o reflexo daqueles que mais detêm o conhecimento, podem fazer. Nós temos capacidade de ter nossos conhecimentos e ajudar a colaborar com o sistema melhore, se aperfeiçoe. A gente não deve sair criticando, nem maldizendo nada, nem ninguém não. A gente deve buscar fazermos a nossa parte. E a nossa parte nesse momento de eleição que se aproxima se eu tenho um candidato, concordo e acredito nele, eu voto. Se eu voto honestamente, eu voto. Se eu tenho um candidato que eu voto nele por dinheiro, por trabalho, por promessa de trabalho, eu vou lá cumprir minha palavra, que foi dada, para não colocar em risco a própria vida. Mas não sou obrigado a pecar, colocando outros no mesmo caminho, que podem ser enganados e depois o pecado sobra para mim. Não façam isso. E se eu não tenho um candidato e vejo que o sistema é corrupto, infelizmente não é favorável para que novos candidatos com capacidade disputem a eleição, porque é muito arriscado, né? É questão patrimonial, pessoal, de todas as ordens que se envolvem na política. Logo, o sistema não favorece a novas candidaturas, a uma renovação, porque é engessado nessa questão da corrupção. Logo, se eu sei de tudo isso e não me vejo representado por ninguém, eu vou lá me somar àqueles votos de protesto para o aperfeiçoamento forçado do sistema. Forçado por quê? Porque se muitos assim o fizer, a mídia vai cair em cima, as instituições vão cair em cima e alguma coisa vai ter que ser feita. Essa alguma coisa é se aperfeiçoar para dar mais condição de representação. Afinal de contas, o nome da democracia, nós temos que forçar essa democracia a se aperfeiçoar essas novas necessidades da nossa geração. Entende? Então, uma das formas de a gente fazer isso não é deixando levar pela maldade do sistema que acha que tudo se resolve a compra de voto no final das contas, mas sim dentro do próprio